Então, eu entendi o que a maioria dos acidentes que aconteceram ontem foram por causa da aquaplanagem. Mas assim, a gente viu, como a gente estava comentando, uma corrida fora dos padrões, bandeira preta, aquilo tudo, né? E a gente estava comentando sobre os efeitos da vitória do Verstappen, né? O que isso pode, o que isso vai acontecer? E aí? E o campeonato agora, né? Se tu tivesse que pôr uma grana, tu botava uma grana no Max? Uma briga legal que dá pra você brincar um pouquinho é a do campeonato de construtores. É onde vai estar a emoção, né? Porque o Verstappen agora... Porque eu ia comentar mais cedo. A matemática pro Verstappen ficou muito fácil agora. É só 3 pontos, né? É só ele manter. É só ele manter. Ele tem agora 62, 60 pontos. É só ele manter a diferença. Então, se ele ficar na frente do Norris, ele pontua mais, manteve, aumentou a diferença. Se os dois não pontuarem, ou pontuarem igual, por causa de uma volta rápida, algo do tipo, ele também é campeão. E mesmo se ele ficar atrás, a diferença não pode ser maior que 2 pontos. Então ficou muito complicado pro Norris. E uma coisa, que eu até ia levantar essa bola um pouco mais depois pro papo, eu acho que esses altos e baixos, e eu acho que o Rubinho vai dar um insight bom pra gente sobre isso, esses altos e baixos do piloto, eu acho que afetam muito mais o Norris do que o Verstappen. Ah, sim. Então, eu acho que o Norris, ele sai nesse... A pressão no Norris já era muito grande, né? Por tudo que ele passou na carreira dele, por ele ter demorado muito pra vencer, a vitória que bateu na trave, na Rússia, em 2021. Então, a pressão nele sempre foi muito grande, e ele sempre foi um cara que bateu nessa tecla de que não só do lado importante de você se importar com o lado mental dos pilotos, a saúde mental e tal, mas eu acho que ele sempre teve uma sinceridade muito grande nas entrevistas de mostrar como ele próprio também se sentia em certos momentos fragilizado mentalmente. E o Verstappen, pelo menos publicamente, parece ser um pouco mais casca grossa nesse sentido. Então eu acho que esse final de semana ele não só levanta muito a moral do Verstappen, como abaixa a do Norris, que eu acho que se sente mais afetado sobre isso, né? No domingo, parece que domingo foi 3 dias atrás, né? Ontem. O Norris falou que a vitória do Verstappen foi de sorte. E aí ele publicou uma foto falando da corrida e tudo mais. O pessoal foi lá no Instagram dele e começou a xingar o cara. Atacar ele. Ele começou a curtir esses comentários. Foi muito doido, né? Então ele é um cara, ele é um menino, né? Quantos anos tem o Norris? 24 anos? 24, 25? Eu com 25 já era bem homem, mas eu acho que o Norris ele ainda é muito jovem. Eu acho que ele ainda é muito imaturo e essas coisas impactam nele, entendeu? Entendi. Por que você vai ficar... Cara, por que você vai ficar vendo comentário no Instagram? Mas eu não acho... Então, mas eu não acho que isso chega a ser imaturidade. Você acha que é eu acho que ele vem mental? Não que eu tenha aqui, né, 80 anos de idade, mas eu acho que ele vem de uma geração, que pega até um pouco da minha, que usa muito rede social. Então é um negócio que eu acho que é difícil para ele desvincular. Eu acho que seria muito importante para a carreira dele, de repente, a partir da temporada do ano que vem, ele de fato tentar dar uma parada. Porque a galera, de fato, em rede social, todo mundo aqui sabe disso, não pega leve. E eu realmente sinto que ele é muito afetado. Eu acho que no momento que ele começou a curtir os comentários de quem tava atacando ele, eu acho que foi um momento realmente, tipo assim, mentalmente dele falando ruim, assim. Ruim. Eu não acho que foi imaturidade, não. Eu acho que realmente ele lida disso de uma forma prejudicial pra ele, sabe? Eu acho que ele, que já bateu tanto nessa tecla, eu acho que ele deveria realmente se afastar de rede social e tem tentar dar esse... A gente de rede social sabe muito bem isso, né? Às vezes você recebe 25 mil elogios, o cara que te critica que fica na tua cabeça. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vamos lá. A gente tá assistindo a TV, a corrida, com o bombril na antena, tá pegando mal pra caramba e... Assim, acabou a corrida, não teve entrevista porque choveu. Cara, não teve entrevista. A análise da corrida como um todo, como foi a corrida para o Norris e tal, a gente não viu ele dando entrevista. A gente não tem essa reação perante a pessoa e o piloto Norris. Tu falou com ele um pouquinho, não falou com ele um pouquinho? Então, eu fui numa entrevista, eu fui... fazer uma entrevista pela Galícia para que eu colocasse as perguntas para ele. As perguntas, elas são conduzidas, elas têm que ir até a McLaren, voltar. Então você não pode fugir muito do tema, mas a pergunta vai. Ele foi muito brasileiro. Esse é um ponto. Por quê? Por que eu acho isso? Quando eu perguntei para ele, o que você gosta do Brasil? Ele fez questão de falar pão de queijo,
Quem não? E ele ficou 20 minutos em cima do mesmo ponto e falando e super à vontade. Porque, cara, quando você chega numa quinta-feira, na volta da pista, no teu hotel, você quer ir jantar, você vai ficar falando. Cara, o Piastri olhava para ele e falava assim, porra, o cara não vai parar de falar, meu irmão. E é super à vontade, falando. Então, eu acho que ele é extremamente do bem e ele gosta que você entenda que ele ficou chateado. Entendi. Ele não tem esse problema de autoestima. Essa é a minha visão. Entendi. Entendeu? Então, eu acredito que ele, tipo assim, teria que perguntar para ele. É que hoje eu virei, depois de tanto vivido como vocês viveram, assim, não sei qual é o ano que vocês começam a pegar desde o começo ou assim, mas eu tive que me conhecer para parar de acreditar naquilo que eles estavam falando de mim. Eu falei assim, peraí, meu irmão, o que vocês estão falando? Entendeu? Não sou eu esse cara aí que vocês estão falando que eu sou. Que eu nunca fui chorão. Por que você está falando que eu sou chorão? Mas aí fica um bordão, cara. Parece que meio que marca. Então não é que eu quero desmistificar a coisa toda. Eu só estou falando pelo que eu vi internamente e aquilo que eu venho analisando ele. Primeiro, ele é um cara muito talentoso. É um cara que é campeão, Não, 100%. campeão do mundo de kart, é campeão europeu, sei lá. Ele é um cara que veio ganhando, entendeu? Se preparou muito bem e tal. Não é preparado tão bem quanto o Verstappen para ser campeão. Então, concordo com aquela tua frase inicial. Temos um campeão, se não for, deu zebra, né? Isso. Foi isso que você Claro. quis falar. Acho isso a visão do povo, tá? Por mais que o cara seja... A não ser que seja muito Norris. Aí o cara é torcedor muito do Norris, é aquela coisa. Mas você entende o que eu estou falando? Se não tivesse ele... Porque hoje ele é obrigado. Na minha época não era. Você é obrigado a ir lá para o cercadinho para dar a entrevista. O que eu falo para meus filhos? Falo assim, quando você sai do carro, dá 5 minutos para você falar com o pai ou com a mãe. Porque, você tá puto. Se você não ganhou, você tá puto. Sim. Entendeu? Então, porra... Não vem falar bobeira, porque a gente tava aqui torcendo, irmão, não é... Entendeu? Tem uma série de coisas que vem no emocional que às vezes o cara só... De repente ele ouviu coisa que ele não queria ouvir. De repente ele já tava pé da vida que, ele acha que se ele não tivesse parado no box também, ele teria ficado na frente do Verstappen. Crê ele que seria campeão, o que tem a chance de ser campeão, talvez ele mesmo, na inocência dele, tenha aquela porcentagem pequena, mas, do jeito que a McLaren reviveu, ano que vem é nóis, porque a Red Bull parece que não tá sem o Neil e aquela coisa toda. Mas entendeu? Eu não tô tentando provar que você tá errado no teu pensamento, eu tô só te falando um lado interno de um piloto. Não, exatamente. E é por isso que eu trouxe esse pensamento na mesa, justamente para ter a opinião do outro lado, porque... De fato, pra gente fica essa impressão o tempo todo, né? Porque ele fica batendo nessa tecla do lado mental o tempo todo, de como ele é frágil e não sei o quê. Fez campanha já. Fez campanha sobre isso. E não é assim, pelo amor de Deus, não é subestimando isso, porque a gente sabe como isso é importante. Mas às vezes dá essa impressão de que a gente sempre cresceu, a gente de fora, vendo Fórmula 1, de que o piloto ele tem que se blindar o tempo todo. E ele mostra um lado humano. E aí a gente não sabe até que ponto isso é ele querendo mostrar que ele é humano ou é fragilidade, mas entendeu? eu percebi isso, né? Antes de você falar, eu percebi isso. Ele é muito humano. Então, Isso. Eu vi ele muito humano ali, cara. Ele não queria sair dali. Ele curtiu o comentário, era uma forma dele mostrar pro outro cara de que, tipo assim... Concordo. Ou de repente- não exato. ligo. Tudo bem. Exato. Talvez seja isso mesmo, né? É. Você falou uma coisa muito legal. Você disse que você precisa se conhecer em primeiro lugar para entender o que as outras pessoas estão falando de você. Isso. Né? E uma coisa é a gente crescer, sei lá, normalmente, com unanimidade. O Norris, ele tá no olho do furacão, né? Em questão de público. Então, e o Norris tem canal no YouTube, ele tem um projeto no YouTube, né? Tem. Ele tá muito envolvido com redes sociais. A minha dúvida é justamente essa. Será que ele tem esse comportamento dessa geração nova de levar comentários de rede social muito a sério, mais a sério do que deveria? Será que esses comentários ajudam ele a entender que, olha, eu realmente não estou pronto. Realmente a minha corrida foi ruim. O teu ponto é muito bom. Eu acredito que qualquer piloto de Fórmula 1... Porque assim, a gente pergunta, o que o Bortoleto precisa quando ele entrar na Fórmula 1? Ele precisa terapia.
Não é porque ele tem Exato, problema. Ou assim, eu faço terapia praticamente toda hora. Por quê? Por autoconhecimento. Por você ter que se conhecer, porque, entendeu? Qual que é a parada do negócio de entrar na Fórmula 1? Você acha que você está sendo visto o tempo inteiro. Você levanta para ir no banheiro num restaurante, você está sendo observado, você vê as pessoas cochichando. Isso às vezes incomoda, às vezes é legal, às vezes faz bem pro ego, mas chega um momento que você está sendo observado. Então o que você precisa? Terapia, para você se autoconhecer. Então todo mundo passa por esse momento de não saber se você está no lugar certo, se não está. Você está sendo observado, cara. Entendeu? Por isso que eu falei, se fosse com o Bombrilzinho, ninguém tivesse visto. Pô, chegou a notícia na segunda-feira,